Fala galera, beleza? Hoje eu acordei com uma questão na cabeça, né? Às vezes acontece. E eu elaborei ela um pouco e trouxe aqui para fazer um vídeo. É, Se você encontrar alguma coisa de errado com a questão, coloca nos comentários que eu vou corrigir as soon as possible. Com exceção das minhas repetições, massa, 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 é porque eu não consegui escrever de uma maneira melhor. Mas se não for isso, coloca nos comentários que eu vou arrumar o mais rápido possível. Bom, a questão. Preenche-se um recipiente fechado com volume V0 de um líquido de densidade ρ1 até uma altura h. No teto desse recipiente, prende-se um pêndulo de comprimento L, cuja massa é um bloco oco de massa M, preenchido inicialmente com M0 de massa de um fluido de densidade ρ2. Ao se movimentar, o bloco perde massa de fluido de acordo com a taxa dm dt é igual a menos ct, sendo C uma constante. Considerando H como suficiente para manter o bloco sempre submerso, o volume do bloco como constante igual a V e desprezando a força de resistência do fluido, calcule o período do pêndulo quando o bloco está completamente oco. Bom, que raios a questão está pedindo? É o seguinte, a gente começa com um recipiente grande, tá? Um recipiente. E a primeira coisa que a gente vai fazer é encher ele com um fluido. Opa, peguei a coisa errada. Aí. A gente enche ele com um volume V0 de um fluido. Esse volume V0 vai ocupar uma altura, tá? E depois a gente pega um pêndulo, a gente pega um pêndulo de comprimento L e coloca um bloco oco aqui, tá? Esse bloco oco está preenchido com um outro fluido. O bloco oco por si só tem massa M e a massa total do fluido que está aqui dentro inicialmente é M0, tá? E o bloco tem volume constante V, tá? Quando esse pêndulo começa a se movimentar, a questão diz que ele perde a massa desse fluido, ele perde esse fluido vermelho a essa taxa aqui, tá? dm dt igual a menos ct, tá? E conforme vai perdendo massa, vai aumentando o volume total que está no recipiente, tá? Porque o volume dentro, o bloco vai ficando oco, ele vai perdendo o volume dentro, mas ele não se achata, né? Ele fica como tá. As paredes são fortes o suficiente para não deformar, tá? E como eles têm densidade diferente, vai misturar as densidades, tá? E a questão está pedindo qual vai ser o período de oscilação depois que os dois fluidos se misturarem e o bloco estiver oco sozinho, completamente oco, tá? E ele vai começar a oscilar. Ele quer saber o período dessa oscilação. Então é isso, ok? Vamos começar... Detalhe não tão importante. Essa altura H aqui eu coloquei mais só para que o fluido daqui de dentro possa sair e não estourar a parede, não fazer pressão, enfim, para que possa subir livremente, tá? E quando esse fluido sai, aqui fica oco e esse volume vai aumentar, essa altura vai aumentar, ok? Mas é só por causa disso. Bom, vamos começar fazendo o diagrama de força do bloco. Antes disso, vamos ver a massa do bloco. O bloco, ele oco tem massa M, né, a massa das paredes, né, do formato dele, mais o M0, que é a massa do fluido completamente ocupando o recipiente. Então a massa inicial, a massa total, vou chamar isso, vai ser igual à massa do bloco oco mais M0, tá? Só que ele perde massa. Vamos ver o quanto de massa ele vai perder. A gente tem que dm dt é igual a menos ct, integrando, né? Passando para lá, integrando, a gente tem que integral dm é igual a menos c, integral t, ficou, essa seta que ficou no meio do caminho, vai ser igual a menos c integral t dt, tá? Então, m vai ser igual a menos c, t quadrado sobre 2, mais m0, que é o que está aqui. Então, menos c, t quadrado sobre 2. O que isso significa? A massa inicial era m0,
e conforme o tempo passa, ele vai perdendo isso daqui, tá? Isso daqui eu vou chamar de ΔM, tá? Para ficar mais fácil. É o quanto ele perde em um determinado tempo, quanto ele perdeu no total, ΔM, tá? Então a massa total vai ser M mais M0, então a massa inicial, menos o que ele perdeu, tá? Então menos ΔM. Então agora indo para o diagrama de forças, esse bloco obviamente vai ter uma massa M esquisito vezes gravidade, tá? E também vai ter um empuxo puxando para baixo. O empuxo ele é calculado com a densidade do líquido vezes o volume do bloco, que eu disse que é constante igual a V, vezes a gravidade. Ok? Isso é o cálculo do empuxo. E por que eu coloquei densidade do líquido e não ρ1? Porque conforme esse líquido vaza, conforme ele vaza, ele vai se misturar com o que estava aqui. Então, o líquido ρ1 vai misturar com o fluido ρ2 e vai ter uma densidade diferente, ok? E essa densidade diferente vai ser a densidade do líquido, beleza? Ok. Outra força que aparece aqui vai ser a força de tração, obviamente. A força de tração, que a gente pode dividir ela, eu vou apagar ela aqui, em uma um TY e uma TX. A gente desconsiderou a força de resistência, porque para oscilações pequenas é desprezível, a velocidade é bem pequena, enfim. E também, se a gente considerasse a força de resistência, não ia ser, a força resultante não ia ser proporcional à elongação, né, à posição, e daí a gente não poderia utilizar aquela fórmula do período do MHS. Daí ia ficar um negócio mais chato de trabalhar e já ia ficar muito complicado. Bom, esse ângulo aqui a gente chama de θ, ok? E é o mesmo que aparece aqui, né? Porque ele aparece aqui e daí fica opostos pelo vértice, beleza? Então, como o bloco não está indo nem subindo nem descendo, ele está indo para o lado, essa força, essas forças vão ser igual a TY, tá? Então, e TY é igual a quê? TY vai ser T, que é a força de tração que está apontando para cá, cosseno θ. Então, TY vai ser igual a T cosseno θ, e também vai ser igual a essas duas forças aqui, o somatório dessas duas forças, que vai ser... Os dois têm gravidade, então vou colocar em evidência. Então vai ser massa total mais densidade do líquido vezes o volume, e tudo isso vezes a gravidade, ok? E a gente, passando o cosseno para lá, a gente encontra a tração, só que a gente está interessado na Tx, que vai ser a força resultante. A força resultante vai ser igual a Tx, que vai ser igual a T seno θ. Só que a gente tem quem é T, né? Isso daqui nos dá que T vai ser igual a isso daqui. Então, massa total mais densidade do líquido vezes o volume, tudo isso vezes a gravidade, dividido pelo cosseno. Se a gente está pegando isso, o T, e multiplicando pelo seno, a gente tem um seno sobre cosseno, a gente tem uma tangente. Então, isso vai implicar que a força resultante vai ser igual a massa total mais a densidade do líquido, que multiplica o volume, tudo isso multiplicando a gravidade, que multiplica a tangente de θ. Como eu disse, a gente está considerando ângulos pequenos. Então, tangente de θ é aproximadamente θ. E pela aquela expressão lá vem o Alfa Romeo, em que o Romeo é o L, né? É o raio. Então, L, o alfa é o ângulo e o L é o quanto anda, né? Isso daqui. Esse é o L, esse é o ângulo e aqui é o L. Então, esse daqui é o nosso X, é o quanto anda. Elongação, deslocamento, enfim. Então, a gente tem que θ vai ser igual a X sobre L. Então, X sobre L. Θ é igual a X sobre L. Ok? Então, a gente pode substituir na nossa força resultante, porque tangente de θ é aproximadamente isso, que é igual a isso. Então, a força resultante vai ser igual
a massa total mais o ρ do líquido, vezes volume, vezes a gravidade, vezes x sobre L, ok? Essa é a nossa força resultante. Mas a gente está interessado no período, né? Antes, vamos dar uma olhada no rodo líquido, porque a gente não sabe qual que é o rodo líquido. A gente tem que ver o quanto de fluido está saindo, né? Para ver o quanto a gente coloca na proporção das densidades, para ver qual que é a densidade do líquido, né? Fazer aquela média ponderada, enfim. Bom, o quanto que variou de massa, que é o que a gente calculou aqui, ó, isso, é o quanto que sai do bloco. O quanto que sai do bloco é o quanto que entra aqui, né? Vai para fora, né? Então é o que está entrando no nosso novo volume. Então a massa vai ser beta sobre 2 t quadrado. É o que está entrando agora no volume lá. Isso vai ser igual a quê? Massa, quer dizer, densidade é igual a massa sobre volume. A gente tem a massa. Então, a massa vai ser igual ρ vezes volume. Densidade vezes volume. Então, qual que é a densidade da massa que está saindo? ρ2. Então, vai ser ρ2 vezes o pequeno volume que está entrando agora aqui dentro. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem um pêndulo. A gente tem a parte de fora, que é tudo isso daqui, né? A gente tem que é dentro do recipiente, mas fora do bloco. Então, a gente está saindo um volume dV e aqui dentro está recebendo um volume dV, né? Está fazendo essa altura subir, tá? É isso que a gente está calculando aqui. E esse volume que sai vai ser a massa que está saindo dividido pela densidade, tá? Pela aquela expressão lá, densidade é igual a massa sobre volume, ok? O que a gente pode tirar disso também? Inicialmente, esse volume V0 ele tem uma massa. Por si só, esse fluido que a gente colocou tem uma massa por si só, que eu vou chamar de M0. Tá? Mzão 0. Vai ser igual a quem? De novo essa expressão aqui, né? Densidade dele, que era ρ1, vezes o volume inicial, que era V0. A gente colocou esse volume inicial. Tá? A densidade do líquido vai ser igual a massa total dividido pelo volume total. Só que quem que é a massa total? É a massa que tinha mais a massa que está recebendo. Então vai ser igual a M0. Quem que é M0? É ρ1 V0. ρ1 V0 mais a massa que está entrando, que é ρ2 ΔV. É isso? Não, desculpe. A gente vai colocar vamos colocar só ΔM. Depois a gente substitui por beta sobre 2 t quadrado. Mais ΔM. Tá? E qual que é o volume que está o total agora? É o volume que tinha, então V0, mais o volume que está entrando. Só que o volume que está entrando, vai ser igual a massa, a ΔM, dividido pela densidade. É isso? Só um minuto. Isso. Então vai ser a massa que está... isso. Vai ser mais ΔM sobre ρ2. Tá? Aqui eu tinha feito no computador, por isso que ficou branco, agora quadriculado, mas não tem problema. Enfim, então a gente tem que a densidade no líquido vai ser igual a ρ1 V0 mais ΔM, tudo isso dividido por V0 mais ΔM por ρ2. Tá? Eu só copiei ali em cima. Para não ficar esse denominador no denominador, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por ρ2. Tá? Então vai ficar... Opa! Vai ficar isso daqui em cima. ρ1 V0 mais ΔM ρ2. Eu só multipliquei, né? Coloquei o ρ2 em evidência. Sobre ρ2 V0 mais ΔM. É isso? Isso.
Percebe que é bem semelhante, né? Aqui é ρ1v0, aqui é ρ2v0. Só tem esse ρ2 aqui. Beleza. Então agora a gente tem a densidade do líquido. A gente pode substituir na nossa força resultante. A nossa força resultante vai ser igual a massa total. Qual que é a massa total? A massa total, cadê? É Mzão mais M0 menos ΔM. Esse Mzão mais M0 menos ΔM. Mzão mais M0 menos ΔM. Que mais? Mais o ρ do líquido, que é esse daqui que a gente acabou de encontrar, mais ρ2, eu vou colocar isso daqui para lá, vezes o volume, né? Porque a gente está multiplicando por volume, é isso? A gente está multiplicando por volume. Eu vou colocar o volume para lá, então vai ficar ρ1 V0 mais ΔM, aqui o volume, dividido por ρ2 V0 mais ΔM, ok? Que mais? E aqui, que multiplica G, X sobre L. Que multiplica G vezes X sobre L. Ok, a gente tem nossa força resultante. Só que o que a questão pergunta? Vamos voltar lá. Calcule o período do pêndulo. Calcule o período do pêndulo quando o bloco está completamente oco. Quando que o bloco está completamente oco? O bloco está completamente oco quando o tanto de massa que saiu é igual ao tanto de massa que tinha. Então, essa diferença aqui vai dar zero. Aqui vai ficar M0 e aqui também M0, ok? Então, a força resultante vai ser igual a M, porque isso daqui fica zero, mais ρ2, que multiplica ρ1 V0, mais M0, que multiplica V, dividido por ρ2 V0 mais M0. Tudo isso, vou colocar entre chaves aqui, ó. Tudo isso que multiplica G sobre L vezes X, tá? Perceba que tudo isso daqui, que a força é proporcional a X, né? Tudo isso daqui multiplicado por X. Porque tudo isso daqui é constante, né? Ó, isso é constante, isso é constante, 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 constante. Não está variando nada. Então a força é proporcional ao deslocamento, à elongação, enfim. Se a força é proporcional à elongação, ao deslocamento, então a partícula, o corpo, vai executar um MHS. Então a gente pode calcular o período da seguinte maneira: o período é igual a 2π raiz da massa sobre a constante de proporcionalidade. Qual que é a constante de proporcionalidade? É isso daqui. Tá? Eu vou pintar de amarelo. Constante de proporcionalidade, o K, que eu coloquei ali embaixo, é isso daqui. Ok? E a massa vai ser Qual que é a massa agora? A massa do bloco é só... A massa do bloco é só M, porque... Cadê? Ó, porque isso daqui é igual a isso, então fica zero, né? Então a massa do bloco é só M, ok? Então o período de oscilação vai ser igual a 2π raiz de M sobre a constante de proporcionalidade, sobre esta bagaça aqui, sobre ml, porque esse L está no denominador, então ele sobe, ml, esse G fica aqui, eu já vou jogar esse LG para lá, e vou fazer outra raiz. Você já vai... Não tem muito por que fazer isso, mas é mais para explicar. E vai ficar a massa, que era aqui em cima antes, dividido. Agora sobrou só esse pedaço aqui, ó. Dividido por M mais ρ2, ρ1 V0 mais M0, V, e isso sobre ρ2 V0 mais M0.
tá? Dá para fazer um joga para lá e joga para cá. Vai ficar M, mas não vale muito a pena fazer isso. Eu vou deixar do jeito que tá, ok? Então, o período de oscilação vai ser igual a 2π L sobre G vezes M sobre M sobre. Eu poderia tentar tirar esse M daqui, né? Vamos fazer isso. Antes disso, vamos analisar só esse pedaço aqui, esse denominador aqui. Esse denominador vai ficar M ρ2 V0 mais M0 mais ρ2 ρ1 V0 mais M0 V dividido por ρ2 V0 mais M0. Dá para colocar o M em evidência? Vamos só colocar o M em evidência. Desculpa. Vamos colocar só o M em evidência aqui. Vai ficar sobre M e um M aqui. A gente corta esses dois. Aqui fica 1. E aqui também fica 1. Ok? Acho que fica melhor. Então, o período. Aqui é mais álgebra agora. A física já foi. Vai ser 2π raiz de L sobre G, que multiplica 1 sobre 1 mais essa coisa aqui. ρ2, ρ1 V0 mais M0 V dividido por M ρ2 V0 mais M0. Se você parar para pensar um pouco, fica M, que é a massa do bloco oco, vezes o volume dele. Daria para colocar uma densidade aqui, mas enfim. Mas ele tá oco, cheio de ar, então melhor não. Cheio de vácuo, na verdade, né? Porque não tá entrando nada no lugar. Então, essa é o nosso resultado final. Percebe uma coisa interessante? É que se o bloco tivesse oco oscilando no ar, que nem uma questão normal, massa M, L, o período dele seria só isso daqui. A gente está multiplicando por mais uma raiz por estar num fluido diferente, ok? Então é isso. Espero que tenha gostado. Para falar a verdade, a minha ideia inicial era fazer com uma mola, mas daí eu vi que ia ficar complicado para deixar isso proporcional à elongação, daí ia ficar meio ruim. E daí quando eu mudei para o pêndulo, a ideia era usar a força de resistência, né? Mas também não ia ficar proporcional. E eu só usei o empuxo, né? Porque o empuxo não depende da profundidade. Então, o que depende da profundidade é só a pressão, né? A diferença de pressão da altura do objeto, da altura do objeto dá o volume, mas enfim. É isso. Espero que tenham gostado. Valeu!